Olá, olá Cidade em Foco, olá Lúcio. Nós vamos falar sobre a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Antes, lembrando que ofensas em redes sociais constituem crimes contra a honra e eu respeito as opiniões diferentes. Bom, muitas pessoas falando que teria sido cortina de fumaça para apagar as notícias. COP30, fracasso internacional. INSS cada vez mais perto da cúpula do governo. E o Banco Master? Olha a matéria, caciques do Centrão PT e conexões com Moraes. Mas qual foi o fundamento ou os fundamentos que alicerçaram a decretação da prisão preventiva quando o acórdão que condenou Jair Bolsonaro vai transitar em julgado possivelmente nessa semana? Distância da embaixada americana. Peraí. Ele está 13 quilômetros. Ele precisa sair de carro. Mas tem a polícia penal do lado de fora. Uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro. E a liberdade de culto e de manifestação? Tornozeleira. Ele mexeu na tornozeleira? Sim, mexeu na tornozeleira. E eu me lembro do livro de Olavo de Carvalho, O Imbecil Coletivo. Ele agiu errado. Bem, primeiro que estava sob efeitos de remédios. Segundo, uma tornozeleira é para quem está em prisão domiciliar, mas não tem vigília do lado de fora. Há uma incoerência entre ter uma tornozeleira e a polícia penal do lado de fora. Não estão pensando nisso. Bom, mas por que, por exemplo, ele não está em quartel? Ele está contrariando o ministro Moraes o artigo 73 do Estatuto dos Militares, Lei 6.880, de 1980. Capitão da reserva, e ele tem que cumprir prisão em quartel. A inobservância dos requisitos da preventiva, do local que ele está, veio lá atrás. Eu vou explicar que nós saímos da norma e hoje o magistrado decide da forma que lhe aprouver. Nós temos no direito a ciência chamada hermenêutica jurídica. Hermenêutica jurídica clássica, que depois passou para a filosófica e agora a hermenêutica constitucional. Eu vou dar um exemplo que é mais fácil para o meu amigo e a minha amiga entender. Nada contra homossexuais, mas quando aquela decisão de casamento de pessoas do mesmo sexo, ela contrariou o artigo 226, que diz que a união estável é entre homem e mulher. Mas como é que ele fundamentou? Ele fundamentou no artigo 1º, nos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Dentre eles, o inciso 3, a dignidade da pessoa humana. A partir daí, os princípios puderam se olvidar ou puderam desconsiderar as normas escritas do próprio texto constitucional. Para o processo de Jair Bolsonaro e os demais, várias normas escritas, inclusive agora manter na Polícia Federal. Nós empoderamos a magistratura e a OAB em silêncio, o Senado e o comando das Forças Armadas aceitaram passivamente dar poder para um judiciário sem generalização, mas que possui uma credibilidade de 18%, segundo o Datafolha. E isso é muito pior até do que a prisão do ex-presidente. É como se nós empoderamos. E eu quero dar uma má notícia. Só a eleição de 2026 não vai resolver. Não vai resolver. Ela ajuda com um parlamento conservador, com um Senado que possa colocar impeachment, mas eles não vão aceitar um impeachment. Nós chegamos a esse ponto, nós empoderamos os magistrados. E temos que fazer alguma coisa. Manifestações. Não tenho dúvida. Pacífica. Mas se eu aceitar, se o senhor, a senhora achar normal isso, não. Dentro dos limites da lei, nós precisamos lutar contra esse regime e esse empoderamento da magistratura brasileira. Eu termino com a frase de Cecília Meirelles. Não venci todas as vezes que lutei, mas perdi todas as vezes que deixei de lutar. Vamos à luta, dentro da lei. Um forte abraço.